Esse vídeo de hoje deveria ser até pago de tão valioso que é o conteúdo que eu vou estar te revelando aqui hoje. Sério, é tão bom que você jamais vai ver algo parecido em até cursos pagos de copyright, porque o que eu trouxe aqui é uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus 5 anos atuando como copywriter para que você não cometa erros parecidos. Então você vai aprender na prática, através da minha vivência, atuando nessa profissão que é a escrita persuasiva. Se você quer escrever uma copy perfeita, fique até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar os 5 passos que eu considero ser cruciais na hora de escrever uma copy, principalmente se você quer transformar aquele texto comum em uma copy que vende. Mas agora você pode estar se questionando quem que é esse cara para estar falando sobre a copy perfeita. Caso você ainda não me conheça, prazer, me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital há mais de 5 anos e ao longo desse período acredito que eu aprendi muitas coisas escrevendo textos para outras pessoas, no caso, aplicando a técnica de copy. Pode ficar tranquilo, ainda você não precisa deixar seu like, porque você só vai deixar esse seu like se você chegar ao final e perceber que foi realmente um conteúdo valioso. Combinado? Então, vamos lá. Se você tem 8 horas para derrubar uma árvore, passe suas primeiras 6 horas afiando o machado. Essa é uma frase famosa, no caso que foi dita pelo Abraham Lincoln, mas eu gosto de utilizar essa analogia para explicar o porquê que um bom título é tão importante. Se você tem 6 horas, 8 horas para escrever uma boa copy, foque as suas primeiras horas buscando criar ou elaborar, desenhar, escrever um título chamativo. E é por isso que o primeiro ponto, para você escrever uma copy perfeita, a sua headline precisa ser matadora. E quando eu falo título, não se limite apenas a textos. Isso pode ser o começo de um vídeo, início de um anúncio, introdução de uma live ou de uma aula, ou até aqueles primeiros minutos dentro de uma apresentação. Se você quer que as pessoas prestem atenção em você, se você quer que as pessoas te escutem ou leiam aquilo que você escreveu, foque o máximo de energia no seu título ou nos primeiros segundos desse seu vídeo. Ao longo dos meus 5 anos atuando como copy, o que eu percebi que você precisa fazer para escrever um bom título? Não é você seguir fórmulas, lógico, existem fórmulas, hackzinhos, estruturas para você escrever um bom título, aquela lista de palavras que chamam a atenção, mas o que eu mais considero ser importante, se você tem essa dificuldade ou quer escrever títulos mais chamativos, primeiro é ter repertório. Quanto mais você está atento às coisas que acontecem ao seu redor, mais esse olhar clínico que você vai ter. Isso é uma coisa que eu repito em muitos vídeos que eu posto aqui no canal, que é, se você quer se tornar um bom copywriter, ao invés de você ficar estudando sobre copy, busque analisar, busque aumentar o seu repertório. Isso faz com que você crie uma coisa que eu chamo de gavetinhas mentais. Então, assim, uma coisa que você pode fazer para escrever títulos mais chamativos é, primeiro, começa a anotar tudo que chama a sua atenção. Começa a reparar por que algum anúncio fez você querer assistir aquele anúncio, por que alguma notificação que apareceu no celular fez você querer clicar, ou por que aquele post do Instagram fez você querer ler mais ou saber mais sobre. Na hora de escrever toda e qualquer copy, uma coisa que eu sempre faço é não começar pelo título. Porque, como eu falei, o título é o que mais leva tempo. Então, o que eu recomendo que você faça, sempre que você for escrever alguma copy, seja de um anúncio, de um conteúdo, de um vídeo, de uma página, o que for, sempre comece escrevendo o tema. Qual que é o tema central daquilo que você está querendo elaborar? Então, define esse tema. Depois, desenvolve o corpo desse tema. O que você quer passar de informação, o que você quer fazer com que a pessoa faça ao final dessa sua copy ao longo do corpo daquilo que você está escrevendo. E, por fim, busque melhorar o gancho, busque melhorar o título. Então, se a gente for criar um passo a passo, o que eu faço? Primeiro, define o tema. Depois, faz um rascunho de toda a copy que você busca escrever. Ao fim, você vai lapidar esse seu gancho. O que eu recomendo que você faça nesse momento de lapidação de gancho? Pega aquele gancho que você escreveu e tenta escrever 7, 8, 9, 10 variações diferentes até você falar, não, isso aqui tá me pegando. Isso aqui realmente é uma coisa que chama atenção. Ah, mas Carlos, eu não sei como é que escreve algo que chama atenção. Como eu falei, aumente o seu repertório. Busque outros conteúdos, busque outros anúncios, busque aquilo que faz com que você tenha mais noção, tenha esse feeling de o que é algo que seja chamativo. Então, por exemplo, se você reparar no início desse vídeo, vai perceber que tem um gancho. Quando eu chego para você e falo, esse vídeo deveria ser até pago de tão valioso que é o que eu vou te revelar aqui hoje, é um gancho que eu escrevi porque eu sei que isso chama atenção. Se mesmo assim você ainda sente que tem dificuldade em escrever título chamativo, calma, fica tranquilo, porque eu tenho uma IA que faz isso por você. Eu criei uma inteligência artificial chamada Budam, que é uma ferramenta que eu disponibilizo somente para quem acessou o meu treinamento, o Essencial de Copy. Ao final do treinamento, você vai desbloquear essa IA e pode utilizar para
qualquer coisa que você quiser escrever. Então, quando você pede para ele, crie um título chamativo para esse tema, ele vai te fornecer várias versões da forma que eu treinei ele. Então, se você tem interesse em adquirir essa IA, clica no meu primeiro link da descrição e adquira o seu treinamento por apenas 37 pila. Cara, é muito barato por tanto de coisa que eu ofereço ali, beleza? Depois que você escrever esse título chamativo, uma coisa que eu recomendo que você faça nas suas copies é mostra tudo, deixa tudo à vista, não esconda nada. O que eu quero dizer com isso? Faça a pessoa enxergar, de fato, visualmente aquilo que você está falando. Então, toda vez que você for trazer algum argumento, traga imagens, traga vídeos, torne aquilo que você está falando visual. Porque quando você torna a sua copy visual, você não apenas faz a pessoa ler e entender, mas também enxergar. Quanto mais profunda a pessoa está conectada com aquela que ela está consumindo, maiores serão as chances de você persuadir ela. Então, quando você fala, eu gerei um X resultado, mostre a foto. Saiu disso para isso. Mostre o antes e depois. Você está falando sobre um cenário específico. Traga isso à tona. Terceiro ponto para que sua copy fique ainda melhor. Você vai mostrar a transformação. Eu tenho certeza que isso você já escutou em outros lugares, assistiu em outros vídeos sobre transformação, mas a grande questão é, o que eu enxergo de copy hoje? O que eu enxergo ser importante na hora de escrever uma boa copy? É você entender claramente qual que é o problema e entender claramente qual que é o desejo. Então vamos trazer um tópico bem fácil. Vamos falar que eu gosto muito de correr, mas eu não aguento correr 10 quilômetros sem parar. Então, o meu problema é não conseguir correr 10 quilômetros sem parar. O meu desejo é correr 10 quilômetros sem parar. Então, o que você vai trazer de transformação nessa sua copy? Você vai trazer que até uma pessoa comum, que não conseguia correr nem sequer 2 quilômetros sem parar porque estava ofegante, conseguiu, através de um método XPTO, em pouquíssimo tempo, não somente correr os 10 quilômetros, mas correr 10 quilômetros com tranquilidade. Conseguiu participar de maratona, tá correndo 10 km todo dia, toda semana, o que for. Porque essa é a transformação que você está prometendo para a pessoa. Então, toda vez que você olhar para sua copy, se questione o que a pessoa alcança, ou o que a pessoa resolve, o que a pessoa consegue resolver com aquilo que você está apresentando. Normalmente é essa transformação. Até um outro exemplo. Você que está aqui nesse vídeo de hoje, qual que é o teu problema? É não saber como escrever uma boa copy. Qual que é o seu desejo? Ou, na verdade, qual que é a transformação que eu estou trazendo aqui para você? É como escrever uma copy perfeita em 5 passos. Primeiro, escrever um bom título, um bom gancho. Segundo, mostrar tudo, tornar a sua copy visual. Terceiro, traga transformações, porque isso vai fazer com que a sua copy deixe de ser apenas um texto comum, um vídeo comum, um conteúdo comum e se torne algo que conecta, algo que cativa, algo que faça a pessoa tomar uma ação final. Quarto ponto, sabe por que as pessoas gostam tanto de fofoca? É porque aquilo gera curiosidade. Nossa, por exemplo agora, quem é que a Virgínia tá namorando? É o Vini Júnior? Terminaram ou não? O que o Zé Felipe tá fazendo com a Ana Castela? Eles estão namorando? Não estão? O que tá acontecendo? Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 15 de outubro de 2025. E acabou de passar toda essa polêmica de Virgínia, Vini Júnior, Zé Felipe e Ana Castela, mas isso é uma coisa que gera curiosidade. Então, quando você está escrevendo uma copy, uma coisa que eu recomendo é gere curiosidade. Nunca revele tudo. Sempre faça a pessoa querer um pouquinho mais. Uma coisa bem clichê que acontece normalmente em vídeos, quando a pessoa quer gerar curiosidade, é quando ela traz aquela headline. Eu vou te apresentar aqui hoje as 5 melhores formas de você fazer pelo menos 10 mil reais por mês. Mas fique até o final do vídeo porque o quinto é o mais importante de todos e se você não aplicar isso, você vai acabar jogando todos os 4 anteriores por água abaixo. Então isso é uma forma bem clichê de fazer, as pessoas já estão calejadas de que isso é um gatilho mental, mas é uma coisa que funciona. Então toda vez que você estiver escrevendo uma copy, gere essa curiosidade. Normalmente essa curiosidade vai estar muito ligada com o gancho que você criou. Então, por exemplo, voltando até no início do vídeo, o que eu falei? O vídeo de hoje deveria ser até pago de tão valioso que é o conteúdo que eu vou revelar aqui hoje. Tá, onde que existe essa curiosidade? Pô, por que deveria ser pago e o que é tão valioso? Isso faz com que você queira ficar até o final do vídeo. Percebe? E por último, o quinto passo. Dê o próximo passo. Deixe claro o que a pessoa precisa tomar de ação para que ela continue nessa sua copy, ou que ela continue ali dando um andamento para aquilo que você iniciou. Então, por exemplo, vamos falar que é um anúncio. Qual que é a CTA final que sempre precisa ter em um anúncio? Aquele famoso, clica no botão aqui de Saiba Mais e entenda como você pode adquirir tal coisa. Ou, se for um lançamento, clique em Saiba Mais e se cadastre para o evento e depois entre para o grupo do WhatsApp, porque lá é onde eu vou estar te disponibilizando todos os materiais. Então, deixe muito claro quais são os outros passos, os próximos passos desse seu funil que você está construindo. Ah não, Carlos, é um conteúdo para o Instagram.
Beleza, qual que é a CTA que você pode estar utilizando? Tem várias. Você pode chamar para seguir, comentar uma palavra-chave, salvar o conteúdo, compartilhar com alguém. Mas a sua copy, ela sempre precisa ter um passo final, aquilo que a pessoa precisa executar depois. Então, sendo bem sincero, se você aplica essas 5 coisas em todas as suas copies, então criar um gancho chamativo, você mostrar aquilo que você está escrevendo, trazer a transformação daquilo que você apresentou, sempre gerar curiosidade para o próximo passo e, por fim, trazer uma CTA, saiba que a sua copy está muito bem escrita. Eu diria até que essa sua copy está perfeita, não tem muito o que mexer. Não precisa ficar muito bitolado em, nossa, eu quero utilizar gatilho sei lá o quê, eu quero usar a estrutura sei lá o quê. Cara, o mais básico de todos, a estrutura mais básica, que é a mais simples, que é a AIDA, né, atenção, interesse, desejo e ação, ela segue exatamente isso e funciona muito bem. Então, por exemplo, você que for acessar o Essencial de Copy e desbloquear lá a minha IA, o Budan, para escrever as suas copies, você vai perceber que ele foi treinado para que todas as copies sigam a estrutura AIDA. Ele sempre vai te mostrar, ó, a atenção vai seguir dessa forma, então o título, depois o interesse você vai aprofundar dessa forma, o desejo, a transformação você vai mostrar dessa forma e a ação vai funcionar dessa outra forma. E ele sempre vai te entregar copies nesse padrão, porque ao longo dos meus 5 anos escrevendo copy para anúncio, página, e-mail, disparo, conteúdo para Instagram, o que for, lançamento, perpétuo, high ticket, segue essas 5 coisas que você vai ter uma boa copy. Segue essas 5 coisas que seus anúncios vão converter, a sua página vai ter uma boa conversão, o seu produto vai vender mais. Isso é papo de amigo mesmo. Se você quer se tornar um bom copy, siga essas 5 coisas e esquece todo o resto por enquanto. Não adianta querer aprofundar muito, não adianta querer se especializar em muita coisa, você não consegue fazer o básico bem feito. Então, como combinado lá no início do vídeo, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like aí para eu saber que você gostou desse vídeo. E se você não está inscrito e quer receber mais vídeos como esse, sobre copywriting, estratégia de venda, se inscreve aqui no canal e eu vou reforçar mais uma vez, R$ 37,90. Cara, é muito barato para você ter acesso a um treinamento de copywriting com mais de 15 aulas, ferramentas, prompts prontos, IA pronta para você utilizar, copies para você copiar e colar. Cara, tem muita ferramenta lá que eu disponibilizo. Se você tem interesse, clica no primeiro link da descrição e adquira seu treinamento agora mesmo. E agora, aqui na tela vai estar aparecendo mais 2 vídeos. Clique naquele que mais te chama a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo. Tchau, tchau.